A gente começou nosso trabalho falando primeiro sobre a ferramenta da matriz SWOT. Pedi para vocês fazerem uma análise de aplicação. Depois dessa análise de aplicação, aplicar a matriz 5W2H. Com essa matriz 5W2H, vocês iam fazer todo o planejamento dela e iam efetivar. Depois iriam vir com o ciclo PDCA, foi passado semana passada, né? Para vocês concluir essa parte de implementação do projeto. Então era para fazer todo o planejamento de como que ia ser feito. Vocês iam depois estipular como ia ser essa implementação, fazer aí partes de averiguação, checagem do processo, desse planejamento de projeto, e agir. Ou seja, dentro da ação, eu deixei claro que vocês poderiam fazer pontos aí, subjugar pontos que vocês acham que poderiam dar erro, prevendo então aí ações. Hoje, a gente chega na última parte, que é a aplicação da nossa quarta ferramenta, que é a folha de verificação. A folha de verificação, para quem nunca ouviu falar sobre ela não é só o checklist, tá? Ela não é o checklist. A ferramenta folha de verificação, ela é muito mais ampla do que um simples checklist. A folha de verificação, ela é utilizada principalmente para você coletar dados, para fazer análise de controle, análise de fatores, e você pode aplicar ela em qualquer setor. Então você vai montar os principais dados que você quer subjugar por ela, e aí você vai apontar as classificações. Então eu posso vir com análise de conformidade, eu posso vir com a análise de operador, eu posso vir com a análise de quebra, verificação, produto conforme e não conforme, de produzido, de retrabalho, de lançado, de remissão de nota, de transferência. Ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer parte de gestão onde você quer controlar e ter dados. Então, ela é uma ferramenta muito importante. Não existe aplicação que não se tenha uma folha de verificação, um passo a passo. Somente, claro, se não existir um padrão. Se não tem uma padronização, não tem uma ordem cronológica dos processos, é muito complicado você estipular aí uma verificação. Então, são etapas. É a mesma coisa de você estar aí no seu dia a dia e aí você esquece o celular em algum lugar, a chave. Primeira coisa que você faz, você vai fazendo as etapas de verificação. Aí você esqueceu a chave do carro, não sabe onde entrar, o que você faz? Você vai pelas últimas coisas que você se lembra. Aí você fala, não, eu levantei, aí eu fui em tal lugar, cheguei, deixei a carteira em tal local, talvez esteja lá. Não, depois de lá eu fui no banheiro, também não está no banheiro, peguei alguma coisa na geladeira, e aí eu vi que eu estava sem a chave. Aí você vai na geladeira, percebe que você deixou a chave bem em cima da geladeira. Aí você pega e vai embora. Como que você fez isso? Você fez etapas de verificação. Você foi refazendo o processo para perceber que em algum desse ponto você encontraria a sua chave. É só uma simples análise cotidiana de coisas que você já faz, só que não tão datada igual a folha de verificação. Ela vai muito além. Então, o checklist ele é uma das possibilidades que tem de verificação e controle. Ele é muito utilizado aí para controle de manutenção e partes do setor. Então, se você tem uma empilhadeira, você vai ter o checklist dela, principalmente o pessoal de manutenção, saber quando que é a próxima troca, quando que é a próxima revisão, maquinários também, qual foi a última vez que quebrou, que peça que trocou, o que, que aconteceu. Existem muitas formas de você aplicar e ela é bastante utilizada. Então, outra forma que você poderia estar aplicando na folha de verificação é para bater as datas lá do PDCA quando você tem um projeto. Se você pega para construir aí, vamos para a área da construção civil, você pega para construir uma casa, coisa mais básica. Você vai ter etapas que você mesmo subjuga necessário. Olha, primeiro eu tenho que fazer isso, depois isso, isso e isso. Então, quando você pega a primeira etapa, a segunda só vai ser concluída depois que a primeira finalizou. E aí você vai marcando e verificando e acompanhando. Olha, esse aqui tem que ser refeito, essa coluna tem que mudar de lugar, essa parede tem que mudar de lugar, isso daqui tem que ter um reforço, tem que fazer essas adaptações aqui, porque senão na próxima etapa não vai dar certo. Como você sabe que existe a próxima etapa? Porque teve o planejamento e aí a folha de verificação ela só existe porque você conhece o procedimento, tanto do início até a sua parte final. Então, é uma ferramenta bem lógica, ela auxilia muito nessa parte de controle,
classificação e Ô, apontar Matheus, melhorias também. Sim, pode falar. Matheus, você está falando de uma lista pronta, né? Como se fosse um roteiro definindo ali o que você vai fazer cheque, é isso? Também é uma das aplicações dela, porque a folha de verificação é a amplitude geral. É que nem eu falar números. Dentro de números eu teria o cálculo. Dentro do cálculo eu tenho as operações, divisão, multiplicação. Também posso trabalhar com ângulos, estatística, probabilidade. Então, se você especifica um ponto, é limitar demais a ferramenta. A folha de verificação ela é uma amplitude máxima. Aí a forma que você aplica ela é que vai dar a sua singularidade, o seu ponto. Então você pode aplicar ela somente como um relatório para conforme e não conforme. Você pode fazer simplesmente para verificação de uma máquina, verificação de um processo, verificação de produção, o que você quiser. Mas ela em si ela é uma amplitude muito maior. Você só tem que tomar cuidado para não limitar a ferramenta, senão ela não te dá o suporte necessário. Entendeu? Tranquilo, perfeito. É porque nós usamos também as listas, né, de Uhum. verificações em várias outras situações. E também criamos listas, né, de verificações que são, na realidade, preenchidas, né, durante, né, durante uma inspeção final, né, durante uma verificação diária, como, por exemplo, de um veículo que vai ser usado, né, ou de um equipamento que vai ser recebido, ou de um equipamento que vai ser entregue. Né? Então, a gente usa muito para isso também. Né? Como que nós dividimos? Até estar na nossa gestão, né? Nós fazemos as inspeções e registramos tudo isso em um punch list de inspeção. Né? Punch list tratado, quando você vai passar essa custódia para uma outra empresa, para uma outra pessoa, né? Quando você vai transferir a responsabilidade do equipamento ali para frente, aí sim nós fazemos um checklist de inspeção, ou seja, nós vamos criar uma lista, né, de verificação, né, para acompanhamento e monitoramento das ações que devem ser dadas. Né? Mais ou menos, nós usamos na indústria muito essa condição aí. E como você já falou, eu creio que fazer essas listas, né, utilizar dessa ferramenta, você percebe que o processo ele se torna mais natural. Se você ficar perdido no meio de alguma coisa, precisar de alguma informação válida, de extrema rapidez, de um retorno muito rápido, você consegue agir muito assertivo porque você tem aonde se apoiar. Ah, isso aqui deveria ser feito por quem? Qual parte que estamos? Você vai lá e recorre a algum desses pontos e você olha, fala, ó, o último ponto de verificação foi que tal pessoa estava agindo. E aí você já vai direto nessa pessoa para saber se foi passado adiante ou se ainda está com ele. Ô, Matheus, a gente usa muito essa lista também como forma de padronização, né, de um serviço, né? Quando você tem uma equipe muito grande, né, essa equipe trabalha praticamente fazendo o mesmo trabalho, de forma a padronizar esse trabalho, né, nós criamos listas de verificações que todos da equipe verificam. Né? O que eu vou ter que verificar quando eu chegar naquele determinado equipamento? Ah, eu vou verificar isso, eu vou verificar isso, eu vou verificar isso. Então, para padronizar. Né? Aí amanhã vem um outro profissional, o que eu vou verificar? Ah, eu vou verificar isso, vou verificar isso, vou verificar isso, entendeu? Usamos muito para isso também. Deu uma cortadinha no final, mas deu para entender. O interessante é como você falou, todas as áreas ela acaba tendo a sua folha de verificação mais específica. O técnico de segurança vai ter a dele, a que ele montou, para verificar os procedimentos, os processos a respeito da saúde e segurança. Se a pessoa está trabalhando na área da produção, ela vai ter as ferramentas que ele vai aplicar e vai estar marcando para verificar as etapas dos processos e as classificações que ele acha pertinente, talvez de maquinário, da produtividade, da mão de obra, da entrega, na logística, do financeiro. Então ela é difundida dentro das empresas. Você utiliza ela muito mais do que você pensa. Se é uma ferramenta tão grande, tão importante, a gente precisa saber aplicar e precisa entender ela. Então eu quero que você aplique ela como a parte 4 do nosso trabalho. Então você já fez a análise SWOT,
descobrir um ponto de oportunidade. Através desse ponto de oportunidade, você foi lá e fez a planilha 5W2H, que era falando que isso ia ser implementado na empresa. Você ia comprar essa tecnologia, você ia mandar a sua equipe para treinar, não sei qual foi o ponto que você deu no seu trabalho. Depois a gente foi para o PDCA. Eu disse para vocês que a empresa aprovou, comprou e fez tudo que deveria ser feito. Então, se era para mandar a equipe para a China, ela foi e já voltou. E agora você vai implementar de verdade o projeto. Se era comprar a máquina, eles liberaram o dinheiro, aconteceu e a máquina está lá na sua empresa já. Agora você tem que implementar. Então, finalizou o PDCA, já complementou ele. Eu preciso somente do checklist agora, dessa folha de verificação que você fez, a respeito de algum ponto de análise que você vai focar. Então você pode pegar lá no cheque, na parte do cheque do PDCA aqui, da onde você estava fazendo a checagem, você pode pegar e criar uma folha para esse tipo de processo. Como assim? Se o meu procedimento era começar a criar um modelo especial de tijolo, que ele não precisa de cimento, tá? Você não precisa de cimento. Na hora que você colocar um em cima do outro, ele já vai colar devido a uma nova partícula que você inventou no laboratório. Algo extremamente revolucionário e único no mercado. Então, o que pode acontecer de erro ao colocar um cimento no outro? Você vai colocar então e vai inventar a sua folha de verificação para esse processo. Então, quando eu colocar, quais são os pontos que eu tenho que ver se está conforme ou não conforme. Mesma coisa de se você fosse fazer um café, para quem não entendeu. Vou pegar um exemplo simples. Quais são os pontos que eu preciso para analisar se o meu café tem ou não açúcar? Na folha de verificação, eu vou ter que colocar a quantidade de pó, água, o calor que foi colocado lá sobre o fogo, tudinho e principalmente açúcar. Então, se nessa folha de verificação que eu estou fazendo me faltou açúcar, ou na hora do processo a pessoa esqueceu de coar, esqueceu de fazer alguma coisa, a folha de verificação ela vai apontar esse erro e ela também serve para olhar se os padrões e as normas foram cumpridas. Então você vai pegar e aplicar ela dentro desse ponto de ação do seu produto. Estou dizendo para você utilizar essa parte de checagem porque ela vai te dar uma luz maior para você identificar como aplicar. Então se especifica um ponto aí, não precisa ser todo o processo, pode ser só em uma parte dele. Mas eu preciso que você aplique a ferramenta e invente alguns pontos. Ficou Ô, claro? Matheus, Ah, é o seguinte, por exemplo, eu fiz meu trabalho lá, eu coloquei as máquinas para trabalhar, vamos supor aí, algumas máquinas não chegou aquele total que era para chegar, eu descobri o erro, aí agora nesse checklist eu vou apontar o que é que eu tenho que verificar a cada dia de serviço, é isso? pode ser uma das formas de abordagem, mas se você conseguiu identificar o erro, significa que você fez uma verificação. Como que foi feita essa Sim. verificação? Então, se você criar uma etapa lógica que pode ser replicada, isso é uma folha de verificação. Então, todo dia de manhã, antes de eu iniciar a minha máquina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar se tem cola, se tem combustível, se a lâmina está cortando, se o operador está de EPIs, o que vai rodar, porque se for uma matéria mais sólida, eu tenho que trocar a lâmina. Se for uma matéria um pouco mais maleável, eu utilizo outro tipo de lâmina. O tipo do seu processo vai identificar o modelo de verificação. Então, pode ser focado em um setup, pode ser a respeito de uma entrega, pode ser de um processo administrativo. É você quem cria. Eu só quero que você molde uma e me especifique que você sabe utilizar essa ferramenta. Só isso. Não, tranquilo. Dúvidas? Podem falar. Mate... Ô, Matheus, eu estou com todas as dúvidas, né, cara? Todas, né? Porque eu não consegui ver suas aulas todas aí. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Né? Pedir ajuda aí aos universitários. Sem problema. Eu vou enviar depois no grupo todas as aulas, todas as partes, né? Que o trabalho é dividido em 4 partes. Eu gravei, tenho a explicação de todos e o que eu quero em cada uma. E aí, para quem está perdido em algum ponto, sugiro que volte nessas aulas e dá uma focada. Então, o que eu quero para essa última parte 4? Você vai fazer a folha de verificação. Então, você vai fazer ela, concluiu as 4 aplicações aí dessas ferramentas que eu propus. Finalizou ela, você vai postar agora na parte final, lá na plataforma para mim, é o trabalho fechado. Então, como que eu estou dando nota nesse trabalho de qualidade?
Na matriz SWOT você ganha 1 ponto. Na matriz 5W2H você ganha outro ponto. PDCA, mais 1 ponto. Folha de verificação com o relatório de conclusão final é a última parte. E a análise geral. Então esse trabalho ele tem um peso 6. Praticamente quem não fizer ele ou fizer muito mal feito, tem uma chance bem alta de estar reprovando. Então faça bem feito. Tempo de entrega que vocês sempre me cobram. Então, no máximo, até sexta-feira que vem, não a de amanhã, da semana que vem. É a data limite, porque essa Matheus, matéria já está próxima de se encerrar. Sim. você vai encaminhar então esse material todo aí, né, num pacote? É isso? Vou sim, eu vou encaminhar para ficar mais fácil. Tá bom, então, cara, porque eu realmente não fiz nenhuma das etapas ainda. Certo. Aí aqui tem a cronologia. Então, fez a SWOT com a 5W2H, vai lá e posta. Fez o PDCA, tá lá parte 3/parte 4. Então pode postar já. Quem não postou o PDCA ainda, posta o PDCA junto com a folha de verificação na parte 3. E aí, na última parte do trabalho, eu quero ele fechadinho, pronto para análise. Então você vai postar todas as etapas lá, separadinha. Então aqui a primeira, aqui a segunda, assim por diante, até chegar nessa parte 4. E o relatório, tá todos os tópicos lá aberto, tudo bonitinho. O que eu quero nessa conclusão final? Você vai me explicar sobre cada etapa das ferramentas. Foi o que eu fiz aqui. Eu expliquei para que serviu a SWOT, expliquei para que a gente fez 5W2H, o PDCA e folha de verificação. Agora eu quero que você pegue o seu entendimento e conclua o trabalho para mim. Então, tudo aqui antes e agora você adiciona uma linha de conclusão. Através desse trabalho sobre a análise fictícia da empresa CIA Construlab, aplicamos a matriz SWOT, onde fizemos a análise interna e externa. Nesta análise sobre a participação de mercado dela, que foi proposta como um dos trabalhos que ela precisava ser alterado por não ter uma participação alta no mercado de trabalho, defini então que uma das suas oportunidades seria investimento de alta tecnologia. Com esse investimento de alta tecnologia, descobri sobre o material revolucionário da China, na qual foi implementado através da matriz 5W2H o investimento para realizar e mandar essa equipe para a China. Após isso, a empresa gostou do meu projeto e assim por diante resolvemos implementar. Com o auxílio da ferramenta PDCA, consegui fazer a implementação da empresa. Fizemos um planejamento de tal forma que esse procedimento iria rodar nos próximos 6 meses. Ao implementar, fizemos isso e isso. Uma das formas de verificação para saber se estava tendo um bom desempenho foi desse jeito, desse jeito. Uma das maiores dificuldades que tivemos dentro dessa execução do processo foi a questão dos maquinários estarem em chinês e o déficit devido à linguagem foi um dos maiores empecilhos. A respeito da execução no chão de fábrica, eu optei por fazer uma folha de verificação sobre a análise da máquina em sua totalidade. Percebe-se que ao iniciar a máquina eu preciso ter tais pontos: chegada, saída e assim por diante. Morreu. Então você só precisa criar um texto aí que vai unir cada ponto e fechar. Então aí com coisa de 5, 6 linhas ou 10, dependendo do quão criativo você é, você já finaliza esse trabalho perfeito. Conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Mas, ó, sim, compreendi bastante, estarei tentando desenvolver o melhor de mim. Mas eu posso postar as 4 partes todas na final ou eu tenho que ser Não. um por tópico? Eu quero um por tópico e conclusão no final. Eu quero tudinho separado porque eu Uhum. vou analisar Ah, por cada etapa. Tanto entendi. que, deixa eu abrir aqui para vocês verem, tanto que lá na plataforma está criado tudo separado. Não, Então aqui em entendi. questão de atividade do dia, ó, temos SWOT de fevereiro. Então é SWOT e 5W2H aqui, que você vai postar. Na parte Uhum. 3, quem já postou, então aqui morre no PDCA. Quem não postou ainda, eu quero PDCA e esse E+, aqui é da lista de verificação que eu passei agora. E aí, com a conclusão, eu quero a parte final do trabalho aqui fechadinho. Então, conclusão e tudo junto aqui. Então, você vai Ah, criar aí. entendi. Eu pensei que você queria SWOT, parte 3 e 4 e o E+, no parte final, tudo junto. Mas Pode, então os outros tópicos estão todos abertos. tá todos abertos. Você vai postar a SWOT 5W2H aqui. Aqui eu quero PDCA e agora a lista de verificação. Para quem não postou, para quem já postou o PDCA, beleza. E aqui eu quero a parte final do trabalho. Então eu quero tudo pronto, junto com a conclusão.
Entendi. Valeu. Ô, Matheus, agora eu vou postar o PDCA agora, eu posso postar só ele, depois eu posto a folha de verificação? Então, pode postar agora só o PDCA e aí a folha de verificação você posta na parte final junto com a conclusão aqui do trabalho. Que vai até sexta-feira que vem. Isso, até sexta-feira que vem. Pois é, a folha de verificação, mais a parte final. Ou a verificação tem que ser amanhã e a outra até sexta-feira. Não, até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu vou bloquear, igual tá aqui bloqueado, vou bloquear todos os fóruns e ninguém posta mais nada. Ah, tranquilo então. Então eu vou postar o PDCA agora há pouco. Dúvidas podem tirar. Matheus, eu já postei o SWOT e o 5W2H, só que eu fiz algumas modificações. Eu posso postar de novo? Não precisa não, porque na hora que você postar a parte final do trabalho, eu tô salvando as pastas no computador por aluno. E aí você me entregou essa parte 1, eu tenho ela, depois eu baixo a parte 2, e quando eu for conferir tudo, eu vejo as alterações que você foi fazendo ao longo do trabalho. Aí você posta justa a alteração no trabalho final completo. Não precisa preocupar essa parte aí não. Ok. Ô, Matheus, aqui Sim. na plataforma, isso que você está mostrando aqui na tela, está em atividades, não é isso? Isso, atividade do dia. Aí só você ir lá na matéria de qualidade, na construção civil, atividade do dia. Eu vou até copiar o link aqui e eu mando ele direto para vocês no grupo do WhatsApp. Matheus, não tem nada aqui não, Matheus. Eu entendi no lugar errado. Você entrou na errada. É qualidade de construção civil do ITEG Governador Otávio Lage. É que tem a outra geralzona aí. A nossa é específica. Ah, peraí. Eu não tô achando ela aqui não, Matheus. Eu vou enviar o link. Física, disciplina, Eu vou, estatística, eu vou enviar o link. qualidade na Você vida do entra trabalhador. Ah, achei. Não, agora foi. Daqui. Não, beleza. Então, posta separadinho, SWOT 5W2H, PDCA. Quem já quiser Isso, postar o beleza. PDCA, lista de verificação na parte 3 e 4, pode. E conclusão, que nem eu falei aqui. Para quem perdeu alguma parte, não entendeu, todas essas etapas tem no YouTube. Eu gravei todas as aulas de explicação para vocês não ficar perdidos. Como essa de hoje eu também estou gravando e irei postar.